Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais! Eu tenho aqui em minhas mãos a obra Cartas de um Outro Diabo ao Seu Aprendiz, de autoria do filósofo norte-americano Peter Crift. Com certeza você conhece a obra Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, The Screwtape Letters, no título original. Essa obra foi dedicada ao amigo pessoal de Lewis, Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, e pelo que se conta, o Tolkien não teria gostado tanto assim da obra. Mas enfim, nesta obra aqui, Lewis imagina um demônio mais experiente, mais velho, chamado Maldanado. Na nossa versão em português ele ficou Maldanado. Na versão em inglês é Screwtape, daí o título Screwtape Letters, né? Nós poderíamos ter traduzido por Cartas de Screwtape, mas enfim, na versão em português é Maldanado. E ele escreve então para o seu sobrinho, ensinando ele a enganar a humanidade e em especial o seu paciente, que na história de Lewis era um jovenzinho na idade militar, a gente chuta aí por volta de 18 anos. Nesta obra do Crift, ele vai nessa mesma pegada, no mesmo ritmo. Um demônio mais experiente, mais velho, ensinando também o seu sobrinho, que na história dele também é um jovem. E é interessante notar que o Crift, ele admite abertamente se tratar de uma espécie de plágio do C.S. Lewis, já que na introdução ele imagina como se um leitor mais crítico estivesse acusando o Crift de estar plagiando o C.S. Lewis. Deixe-me ver aqui. Ele fala: este livro parece suspeitosamente um plágio sem vergonha de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E como é que o autor responde a essa acusação, então? Ele Não tenho vergonha disso, porque tenho certeza de que Lewis desejava plágios como este. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz inaugurou um novo gênero, uma nova espécie. Tudo o que estou fazendo é criar um outro espécime, né? Um outro modelo. Cartas de um Outro Diabo a Seu Aprendiz. Ao meu ver, na minha opinião pessoal, o Crift ele não alcança o C.S. Lewis, ele não chega assim no mesmo nível. Possivelmente eu tenho essa impressão por já ter lido essa obra com aquela perspectiva, com aquela ideia de que ele não é assim tão original. Pode ser mais ou menos como ouvir uma música cover, né? É difícil uma música cover que se torne tão boa quanto ou até melhor do que a original. Geralmente nós preferimos aquela primeira versão que nós temos em mente. Provavelmente agora você está lembrando de algumas músicas que você prefere o cover. É claro que tem algumas exceções, mas é bem provável que você conheceu primeiro o cover. O Lewis ele vai escrever no contexto da Inglaterra na década de 1940 e já o Crift no contexto norte-americano de 1990. O livro ele é publicado pela primeira vez em 1998 nos Estados Unidos, mais velho do que vários de vocês, né? No Brasil ele é publicado então em 2013. O Crift inicia o livro falando sobre guerra espiritual, não nesse sentido que a gente conhece da guerra espiritual do contexto brasileiro, assim, principalmente nas igrejas neopentecostais e pentecostais, não, num sentido de uma guerra espiritual real, que existe mesmo de fato. A gente erra quando a gente ignora isso assim completamente. Uma citação aqui que eu achei interessantíssima é da página 10 e ela fala o seguinte: incrédulos que sabem que são incrédulos estão em constante perigo de questionar o seu próprio vazio, aquele vazio interior, sabe?
questionar o seu próprio vazio e considerar a alternativa em plena luz do dia. Mas os incrédulos que acham que creem são a nossa presa mais segura. Eu achei interessantíssimo essa colocação. E assim, esse demônio mais inteligente, mais experiente, chamado Serpefídio, não deem esse nome para o filho de vocês, tenham misericórdia dele. Então esse demônio mais experiente, ele alerta o seu sobrinho a não atacar de frente a fé do seu paciente, e sim tentar subverter essa fé. Depois ele vai falar então sobre conquistar a mente do indivíduo, como isso é prioridade para eles. Isso deve ser o alvo principal. E aí ele também cita aqui um ditado que está na página 16, que eu achei também interessante, que é o seguinte: semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. É um ditado que é citado aqui que ele até me remete a Freud, sabem? Sigmund Freud, de que o pensamento é o ensaio da ação. Ele remete um pouco a esse pensamento do Freud. Depois disso, ele trata então sobre sexo, a libertinagem explícita nos canais de mídia, sobre o relativismo moral, tudo isso. E aí ele cita aqui o Tomás de Aquino, e eu julguei muito interessante citar o Tomás de Aquino na página 26. Deixe-me encontrar aqui. Tomás de Aquino, então, lembrem que é um demônio falando, né? Então ele vai chamar o Tomás de Aquino de um filósofo extremamente incômodo. Eu vou ler a citação aqui na íntegra. Aquele filósofo extremamente incômodo, Tomás de Aquino, divulgou um segredo da estratégia do inimigo, quando disse que, assim como um médico pode tolerar uma doença menor para libertar o seu paciente de uma maior, às vezes o inimigo retém deliberadamente aquela coisa repugnante que ele chama de graça e permite que uma alma sucumba à nossa tentação para algum pecado claro e externo, a fim de libertá-lo do orgulho e levá-lo ao arrependimento. É impossível aqui não lembrar daquela célebre frase do C.S. Lewis, de que o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. Não muito depois, o Serpefídio menciona também a destruição da família, na página 27. Eu não sei por que eu fecho o livro aqui, né, em vez de já deixar aberto na página. Na página 27, então, ele menciona a destruição da família como uma estratégia para alcançar o indivíduo. Passo a ler também na íntegra essa citação. Corromper a sociedade deles por meio da destruição de seu alicerce fundamental, a família. No lugar em que eles aprendem naturalmente a filosofia do inimigo. Eu preciso mencionar aqui, o inimigo aqui ele se refere a Deus, né? Uma vez que é um demônio falando, ele chama Deus de inimigo, né? Então a filosofia do inimigo, do amor desinteressado, sendo amados apenas pelo que são e não pelo que eles fazem. Aqui vem à minha mente Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, aquele contratualista francês, que dizia de que o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Pois bem, é na família que esse indivíduo toma para si os valores da sociedade. É ali que ele tem o primeiro contato com a sociedade. Para Rousseau, então, a família ela se transforma no berço de toda a perversão da sociedade, de toda a corrupção. E assim, a família é atacada. O Crift, nessa obra, ele não menciona, o Rousseau apenas é uma coisa que vem à minha mente.
Depois disso, mais à frente um pouco, ele vai falar sobre a castidade, sobre o aborto, e então sobre ir para a igreja. Nesse capítulo eu acho justa uma menção de uma citação aqui na página 48, que é o seguinte, estamos agora tendo em vista o ir à igreja, né? Se você não conseguir impedir que o corpo dele vá à igreja, o corpo do paciente, ao menos impeça que a sua alma vá. Perverta as suas motivações. Faça-o ir por qualquer outra razão além de um ato de obediência e adoração ao inimigo, Deus. Faça-o ir não para dar, mas para receber algo. Conforto, bons sentimentos ou amizade. Em breve ele deixará de ir, pois ele pode encontrar essas coisas mais facilmente em um bar. Logo em seguida, ele lembra o sobrinho também de impedir que o seu paciente veja que a sua pequena igreja, a sua congregação, aquela pequena igreja na esquina, nas palavras aqui, faz parte daquela igreja, a grande igreja universal, né? Não universal que nós temos aqui, mas a igreja como um todo. Sabe, ter em mente que nós temos por irmãos todos aqueles mártires do Coliseu, temos por irmão um Santo Agostinho, um Tomás de Aquino, um Lutero, um Calvino e tantos outros. Isso nos faz ver que nós não somos uma igreja desconexa, mas que nós temos raízes, tanto históricas quanto espirituais também. Depois disso ele começa a falar basicamente de dentro da igreja, né? Liturgia, música, linguagem, comunicação, teologia também. E é ali que fica muito evidente a denominação do Crift. Ele é católico romano. Isso ali se torna muito evidente. Bem, eu sou luterano, então algumas coisas para mim aqui elas se transformam assim, elas ficam um pouco estranhas. Eu tenho certeza de que um leitor católico vai apreciar até mais do que eu essa obra, mas ela não desmerece a obra aqui do Crift. Já no final da obra, há 2 apêndices aqui, e eu gostaria de comentar sobre o segundo apêndice, que tem por título A Estratégia de Satanás para o Terceiro Milênio. Aqui, sabe, o Crift ele me parece dar a entender como que se a morte de Cristo tivesse sido por responsabilidade do demônio. Como se Satanás é quem tivesse matado a Jesus. E eu não consigo concordar com isso. Isso inclusive me remete ao próprio Santo Agostinho, que afirmava, né, enfaticamente que a morte de Jesus não é nenhuma espécie de pagamento ao demônio. Não, nada disso. Muito pelo contrário, a morte de Jesus ela satisfaz a justiça divina. Né? É a justiça divina que fica evidente ali, que exige um pagamento pelo pecado. A cruz de Cristo ela vai evidenciar tanto o amor e a misericórdia de Deus, né? Quando possibilita um meio de que nós, seres humanos, podemos ser salvos, quanto evidencia também a justiça, a ira de Deus. Né? Deus não coloca panos quentes no nosso pecado, ele exige um pagamento por esse pecado. E claro, o preço desse pecado, então, quem vai arcar é Jesus Cristo. Pode ser que eu tenha entendido de forma um pouco equivocada esse trecho, né? Não sei, talvez ele esteja escrevendo isso também tendo em mente que o diabo é o pai da mentira, né? Não sei, talvez se você tiver já lido essa obra aqui, tenha tido uma outra opinião, uma outra visão, pode comentar aqui, né? A gente pode trocar uma ideia, quem sabe você entendeu de uma forma diferente. Mas ainda tem uma outra colocação aqui que eu achei interessante e digno de nota, de que ele fala bem no final
dessa apêndice sobre a união entre os cristãos, sabe? Entre diferentes denominações. E aí ele fala sobre os cristãos estarem novamente se unindo e tudo mais, e ele comenta o seguinte: estão lutando uma guerra santa, uma jihad, ele usa o termo, né, muçulmano, e estão fazendo isso juntos. Uma jihad ecumênica. Ecumênica aqui eu entendo no sentido dentro das denominações cristãs, não interreligioso, assim, por assim dizer, né? Eles estão mantendo uma mão aberta para abraçar os seus aliados e outra mão fechada em volta do cabo de uma espada para combater os seus inimigos em comum, os quais estão começando a reconhecer como nós, os demônios, e não como uns contra os outros. Eu achei isso até bonito, assim, de certa forma, sabe? Uma citação bacana, porque parece que nós podemos verificar algo semelhante também no contexto brasileiro, né? Onde luteranos, católicos, presbiterianos, batistas, uma série de denominações cristãs se unem em prol de um objetivo em comum, né? Para guerrear contra o progressismo, com toda essa libertinagem, liberalismo teológico e tudo mais. Eu acho isso muito válido e eu acho que é uma grande lição que fica aqui da obra do Peter Kreeft. Então, como um comentário geral da obra, embora de minha parte, como um luterano, eu tenho algumas ressalvas aqui, mas num aspecto geral é uma boa obra. É uma obra interessante, não iguala ao C.S. Lewis, mas vale a pena. Eu acho que valeu. Se você tem uma opinião diferente, se você já leu a obra e tem uma outra visão, alguma coisa a acrescentar, algum aspecto que acha que eu poderia ter mencionado, pode comentar aqui e fique à vontade. Eu vou ficando por aqui e até mais.